Oi, pessoal. Nós falaremos nesta aula sobre o TLB. O TLB é uma solução para aquele problema da gente ter que ficar indo para a memória toda hora fazer a tradução na tabela de páginas. Então, o TLB é uma forma de tentar resolver esse problema. Bom, então está aí o significado da sigla TLB. É um significado histórico. Na verdade, esse nome não vai fazer muito sentido para a gente na aula de hoje, mas a ideia é que TLB seja um cache na tabela de páginas. E essa sigla está aí por questões históricas, mas essa ideia é um cache da tabela de páginas. Bom, e aí o que é o TLB? Ele é um elemento que se encontra na MMU que reduz o tempo de acesso à tabela de páginas. Lembrando que a MMU é aquele elemento da CPU que é responsável pela tradução de endereços, é responsável pela virtualização da memória. Então, se o TLB está na MMU, o TLB está na CPU. Então, o TLB é um elemento da CPU para fazer um cache da tabela de páginas. A gente vai entender como esse cache é feito. A gente ainda não falou sobre cache na aula de sistemas operacionais, mas a ideia vai ficar clara nesta aula. Antes de falar sobre TLB, vamos entrar numa motivação, né? Por que ele é efetivo? Bom, normalmente os programas são executados em sequência e o código está em sequência na memória. Então aí, esse é um programa numa linguagem de máquina fictícia que tem duas somas e uma multiplicação, só nos registradores, né? Esse programa ele só faz acesso à memória para buscar a instrução, mas ele não tem nenhuma instrução de memória. Bom, esse trecho de código aí, ele vai realizar 3 consultas à tabela de páginas. Por quê? Porque ele precisa buscar 3 instruções. Quando ele busca essas instruções, ele faz consulta à memória. Quando ele faz consulta à memória, ele faz consulta a algum endereço da memória. Como o programa só enxerga endereço virtual, ele vai fazer 3 consultas à tabela de página para fazer a tradução de endereço virtual para endereço físico. Só que a gente pode ter a seguinte situação. Todas essas instruções estão na mesma página. Como elas estão na mesma página, eu estou fazendo a tradução 3 vezes para a mesma página. Então, o que o programa está fazendo? Ele está consultando a tabela de páginas, né? Aquela tabela que faz a tradução de página para quadro. Ele está consultando essa tabela de páginas 3 vezes na mesma linha. Então, isso não é eficiente. Será que não seria melhor a gente deixar os resultados de consultas recentes na MMU? Então, ele só faz uma vez e aí, quando for buscar as próximas instruções, ele vê antes se essa tradução de páginas para quadro está na MMU. Se não tiver, aí ele busca na memória. Então essa que é a ideia de fazer um cache da tabela de páginas. É você armazenar na CPU as traduções que foram feitas recentemente. Nesse caso, nessas 3 instruções, se a gente armazenasse essa linha aí marcado em vermelho, a gente só referenciaria uma vez essa tradução de páginas para quadro. A gente não precisaria ir 3 vezes para a memória. E por que isso? Porque tem a localidade espacial. A localidade espacial diz o seguinte: se um programa acessa um endereço X, tem muitas chances dele acessar um endereço perto de X, como é o exemplo aí dessa figura. Ele vai naquela primeira instrução, que soma os registradores R1 e R2, e logo depois dessa primeira instrução, ele vai para a próxima instrução, que é somar os registradores R1 e R3. Então,
ele está acessando endereços próximos. Essa que é a localidade espacial. E esses endereços próximos, eles têm muitas chances de estarem na mesma página. Lógico, a gente pode ter um endereço que logo em seguida já faz parte de uma outra página. O endereço seguinte a ele. Pode acontecer isso. Mas a tendência é que a maior parte das instruções tenham essa localidade espacial. Eu acesso uma instrução e logo depois eu acesso uma outra instrução no endereço próximo. Isso não serve só para instrução, serve para estruturas de dados também. Vetores estão em posições próximas na memória. Os elementos dos vetores, né? Você tem um vetor de 100 elementos, você tem uma chance muito grande que esses 100 elementos estejam na mesma página. Lembrando que páginas não são tão pequenas. Você tem uma página de 4 KB, por exemplo. Já dá um número considerável de instruções, um número considerável de elementos de um vetor. Então essa que é a localidade espacial, que é algo que é aproveitado pelo TLB. E também por outras soluções de cache, como a gente vai ver em outras aulas aqui do curso. E tem também a localidade temporal. Na localidade temporal, os programas eles tendem a referenciar as mesmas instruções e dados que foram acessados recentemente. Então, como vocês podem ver, esse exemplo aí em C, que está fazendo uma soma de todos os elementos de um vetor, essa instrução de soma, ela está sendo referenciada várias vezes. Então, a página dela, a página que ela se encontra, vai ser referenciada várias vezes também ao longo da execução do programa. Então, se a entrada da tabela de páginas, que é referente a essa instrução, já estivesse em cache, eu não precisaria ter que ficar referenciando a memória toda hora para fazer uma tradução de endereço. Então, a localidade espacial e a localidade temporal são fatores que ajudam soluções de cache. Não só o TLB, como também outras soluções de cache que a gente vai ver. Então, formalizando a ideia do TLB, o TLB é uma pequena tabela que é implementada em hardware na MMU. Então, ao invés da CPU ter que acessar a memória para fazer a tradução, ela acessa o TLB. E esse TLB vai atuar como um cache. Ele contém os resultados das traduções de endereços mais recentes. Então é a ideia geral de cache. No cache, eu quero pegar as informações mais recentes ou as informações mais acessadas e deixar perto de onde essa informação é consumida. Então o TLB tem essa mesma ideia de cache, porque eu quero pegar as tabelas de página que existem e quero pegar algumas entradas que são mais populares, que estão mais acessadas, e colocar em cache na minha CPU. Com isso, eu vou reduzir o tempo de acesso. Por que eu vou reduzir o tempo de acesso? Porque o TLB é implementado numa memória muito rápida. E essa memória muito rápida está perto da CPU, então a tradução vai ser muito rápida também. Lógico, ele vai ser bem pequeno, pois como já falamos em aulas anteriores, quanto mais rápida é a memória, menor ela pode ser. Quando a gente falou sobre a hierarquia da memória. Então essa que é a ideia do TLB. Então, o TLB é um cache da tabela de páginas. Mais uma vez, a gente não falou sobre cache ainda, mas a ideia é de ser uma cópia dos dados que podem ser acessíveis de forma mais rápida do que na origem dos dados. Então é uma cópia da tabela de páginas. Mas ele não tem toda a tabela de páginas. Ele tem só algumas entradas, aquelas que vão ser mais úteis para os processos em execução. E já que ele é um cache, ele herda também nomes de cache. Então, por exemplo, aquele nome de TLB hit, depois a gente vai ver também o que é um cache hit, etc.
que é um TLB hit? É a tradução da página virtual, que é aquele prefixo VPN, para o quadro da memória física, que é aquele prefixo PFN, está no cache. Então, quando essa tradução está no cache, quando a CPU ela quer fazer uma tradução e ela encontra essa tradução no TLB, que é o melhor dos mundos aqui para a gente chama de TLB hit, porque ele não vai precisar ir lá na memória. É o caso que ele, pela simples consulta do TLB, ele já consegue fazer a tradução. O TLB miss já é o inverso. É quando a tradução não está no cache e eu vou ter que ir lá na memória para pegar a entrada da tabela de páginas referente a essa tradução. Então, vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo bem simplificado da minha TLB, que está na CPU, e da tabela de páginas que está na memória. Vamos supor que a CPU queira fazer a tradução da página 1 de um determinado processo. Ela vai fazer a consulta na TLB. Ela primeiro vai na TLB para ver se está na TLB. Bom, ela foi na TLB e não estava na TLB. Então, isso gerou um TLB miss. Ele vai ter agora que pegar essa informação da página na tabela de páginas que está na memória física. Então, ele vai fazer um acesso à memória física. E aí ele vai encontrar na tabela de páginas que a página 1 está referente ao quadro 50. E aí essa informação vai ser salva na TLB. Você vai pegar e vai salvar essa tradução na TLB. No próximo acesso que for feito a essa página na TLB, vai gerar um TLB hit. E aí, se outras instruções forem utilizar essa página 1, elas não vão precisar acessar a memória. Elas vão diretamente para a TLB na CPU. E aí, assim, o tempo de acesso vai ser muito menor do que o caso que eu tinha que ir até a memória para pegar a tradução de página para quadro. Algo importante que a gente tem que ver é como que é feito o tratamento do TLB miss. Quando tem um TLB miss, eu preciso ir até a memória, preciso pegar a entrada da tabela de páginas que foi solicitada, preciso botar essa entrada no TLB, preciso fazer a configuração de algumas informações da entrada do TLB, como a gente vai ver mais adiante. Precisa, por exemplo, se o TLB estiver cheio, eu vou ter que escolher qual é a entrada que eu vou remover do TLB para botar essa nova entrada. Esse tratamento pode ser feito por hardware, que a CPU ela faz toda a função do tratamento do TLB miss, ou pode ser feita por software. Por software, o sistema operacional que é responsável pelo tratamento do TLB miss. Lógico, ele é responsável, mas com todo o suporte do hardware. Mas ele que faz a parte mais complexa desse tratamento do TLB miss. Os sistemas atuais, eles tratam o TLB miss no sistema operacional. É o que a gente chama de TLB gerenciado por software. Então essa é a ideia dos sistemas atuais, mas sistemas mais antigos faziam na CPU mesmo. A CPU era responsável por todo o tratamento do TLB miss. E aí, como que funciona esse TLB gerenciado por software? Quando tem um TLB miss, a CPU gera uma exceção e o controle passa para o kernel, como toda exceção. Ela gera aquela exceção, o controle passa para o kernel e o kernel faz todo o tratamento do TLB miss. Isso permite que o tratamento seja mais flexível, porque o kernel lá ele pode escolher as estruturas de dados para auxiliar nesse
nesse tratamento, pode escolher as políticas de substituição do TLB, por exemplo, a gente vai ver mais adiante, mas aquelas políticas que quando o TLB está cheio, o que eu faço? E isso permite uma CPU mais simples também. E a CPU, ela não vai precisar fazer todo o tratamento daquele TLB miss, então ela vai ser mais simples. Então, os sistemas atuais fazem o TLB gerenciado por software. Bom, então só uma visão geral do TLB, muito similar à tabela de páginas. Você tem uma entrada, você tem uma coluna para páginas, uma coluna para o quadro associado e tem outros bits, como a gente vai ver. E aí, você tem várias linhas, cada linha é referente a uma tradução. Então, quando alguma página é solicitada, a CPU verifica se essa página está no TLB. É importante a gente mencionar que a busca nessa tabela é realizada em paralelo. Então, ele não vai linha por linha para verificar se a página existe, se a página está lá no TLB. O hardware dele é capaz de verificar todas as entradas em paralelo. Então, é uma busca muito rápida que é realizada. E o que seriam esses outros bits? Podem ser bits de proteção, como tem também na tabela de páginas, bit sujo, dizendo se aquela página foi modificada ou não, como também tem na tabela de páginas. Pode ser um bit válido, a gente vai ver um uso do bit válido, dizendo se aquela entrada está válida ou não. Se não estiver válida, ele vai ter que buscar na memória uma outra entrada. E várias outras informações que também teriam numa tabela de páginas convencional. Então aqui só botando um exemplo de que pode ser esse bit. Né? Pode ser o bit válido, pode ser aí alguns bits de proteção, né? Para dizer se é leitura, escrita, execução e etc. Então só um exemplo, mas a gente vai ver que podem ter outras informações no TLB também. Algo que a gente precisa se preocupar é a consistência do TLB. Por quê? É necessário manter a consistência entre o que está no TLB e o que está na tabela de páginas. A gente não pode ter conteúdos diferentes. Isso pode gerar problemas na tradução de endereço. Então, se alguma informação de alguma página for atualizada, por exemplo, uma página que é somente leitura, ela virou leitura escrita, isso precisa ser atualizado na memória principal, claro. E além disso, é necessário garantir que um processo não terá acesso ao mapeamento de outro processo. Claro, o TLB ele é compartilhado entre os processos. Cada processo tem a sua própria tabela de páginas, lá na memória física. Mas o TLB é compartilhado entre os processos. Da mesma forma que os registradores especiais são compartilhados entre os processos, o TLB também é compartilhado entre os processos. E o que isso quer dizer? Quando há troca de contexto, o mapeamento antigo que estava salvo lá no meu TLB não é válido para o novo processo, que são mapeamentos diferentes. Então, você manter o mapeamento no TLB quando tem troca de contexto pode gerar falha de proteção. Porque, por exemplo, o processo A está executando. A página 1 dele aponta para o quadro 50. E aí, o processo B, ele começa a executar na CPU. E a página 1 dele aponta para o quadro 60. Se aquela entrada do processo A ela se mantiver no TLB, aquela entrada de 1 para 50, o processo B, quando for fazer a tradução para a página 1, ele vai para a página 50, que é a página do espaço de endereçamento do processo A. Isso gera uma falha de proteção.
Então, quando eu faço troca de contexto, eu preciso me preocupar com o conteúdo que tá lá dentro do TLB, porque senão eu posso gerar uma falha de proteção, posso gerar inconsistência e falha de proteção. Uma solução óbvia e simples é limpar o TLB a cada troca de contexto. Então, sempre quando eu troco o processo que está executando na CPU, eu limpo o TLB, que é o que a gente chama de TLB flush. Então a ideia é o seguinte, você tem lá o seu TLB. O que é o TLB flush? Você simplesmente marca todas as entradas como inválidas. Então, se alguma entrada for acessada, vai gerar uma exceção. Então, aquele quadro físico, ele nunca vai ser usado. Por quê? Quando eu marco quando válido, se a CPU acessa uma entrada que não é válida, gera uma exceção para pegar a tradução que é correta na memória principal. Então, o TLB flush nada mais é do que setar todos os bits de válido como zero. É como se eu estivesse limpando a minha TLB. Então, é uma solução muito simples para evitar a inconsistência, para evitar problemas de proteção, mas ela, claro, ela pode reduzir a eficiência do TLB. Porque um processo pode executar por alguns milissegundos, ser suspenso, o TLB é limpo. Quando ele voltar para executar na próxima vez, ele vai ter que fazer todas as consultas que ele necessitar de novo. Então ele vai ter que fazer uma consulta à tabela de páginas e a entrada não vai estar no TLB, porque ele foi limpo. Então ele vai precisar ir até a tabela de páginas para então a informação ser salva no TLB e ter o TLB hit. Então, quando um processo volta para executar, nesse caso do TLB flush, no início ele tem muito TLB miss. Como os processos se alternam na CPU, executam por alguns milissegundos, aí depois são suspensos, aí espera um pouquinho, aí executa por mais alguns milissegundos, isso pode reduzir muito a eficiência do TLB. Porque cada vez que o processo executar, ele vai ter que repopular a sua TLB. Né? Sempre na primeira vez, na primeira instrução que um processo faz após voltar para a CPU, ele vai ter um TLB miss, porque o TLB vai estar limpo. E aí ele pega aquela entrada da memória principal, bota no TLB, vai executar por alguns milissegundos e depois vai parar de executar mais uma vez, essa entrada vai ser limpa e quando ele voltar, ele vai ter que fazer o mesmo procedimento. Então, o TLB flush pode reduzir a eficiência do TLB. Uma alternativa ao TLB flush é você ter uma entrada também identificando a qual processo aquela entrada se refere. Com isso, você não precisa limpar o TLB. A gente chama essa solução de ASID, que é um identificador do espaço de endereçamento daquele processo. Vamos ver como funcionaria. Eu tenho lá na minha tabela, eu tenho todas aquelas informações que a gente já viu. Lógico, isso aqui é só um exemplo simplificado. Eu tenho outros bits também para cada linha dessa tabela. Mas aí, né, a gente botou uma outra coluna, que é esse ASID. Então, vocês podem ver que eu tenho, uma mesma página virtual, a página 1, eu tenho duas entradas. Uma é referente a um processo e a outra referente a outro processo. Porque eles estão usando o ID deles que foi definido pelo kernel. Então, como funciona isso em linhas gerais? O sistema operacional ele vai escolher, para cada processo em execução, ele vai escolher um ASID. E aí, a CPU vai ter um registrador especial, que é configurado pelo kernel, que vai ter o ASD do processo em execução. Então, sempre quando tem uma troca de contexto, esse registrador ele é alterado com o ASD do processo em execução. E aí, a CPU ela só vai permitir
que tenha uma tradução se a linha desse processo, se a linha que é referente a essa ID for do processo em execução. Então, se o processo em execução for 1, ele só vai poder acessar as linhas que estão marcadas como 1. Se o processo for o processo 2, ele só vai poder acessar as linhas marcadas como 2. Vale notar que a SD é diferente do PID. O SD, ele muitas vezes, ele tem menos bits do que o PID. Por quê? Porque eu não preciso ter todos os processos possíveis, todos os números de processos possíveis, porque em um determinado momento eu não vou ter todos os números de processos possíveis em execução. Então eu não preciso ter os 32 bits. Mas também, 8 bits pode ser muito pouco. 8 bits dá 256 processos só. Eu posso ter no meu sistema operacional mais do que 256 processos em execução. Então, o kernel que tem que saber gerenciar isso melhor, no caso desse exemplo, que é um SD pequeno. E algo que é importante ser mencionado também é a política de substituição. Quando um TLB está cheio e eu preciso inserir uma nova entrada, eu vou ter que escolher qual entrada é remover, qual a entrada que vai ser substituída. Isso a gente vai falar mais em outras aulas sobre política de substituição de memória, mas, por exemplo, um TLB pode escolher remover a entrada que está há mais tempo sem ser utilizada. Ou ele pode escolher de forma aleatória, porque é mais simples, porque é mais rápido. Então, tem várias políticas de substituição de memória, a gente vai falar mais sobre elas, e o TLB ele também pode adotar algumas dessas políticas. Bom, então, nesta aula a gente falou sobre a localidade espacial e temporal, que é um fator que ajuda caches em geral. E aí, no exemplo da aula de hoje, foi o cache da tabela de páginas, que é o TLB. O TLB ele é essencial para a paginação, porque sem ele a gente ia ter muito acesso à memória, como a gente viu na aula passada. E aí, com muito acesso à memória, a gente teria uma paginação ineficiente. Então, esse cache, que é o TLB, ele resolve esse problema. Mas a gente ainda tem outros problemas que a gente viu na aula passada, como o tamanho da tabela de páginas. Isso é um assunto que a gente vai ver numa próxima aula. Lembrando da leitura obrigatória do capítulo do livro e da leitura complementar.